Bom dia! Com muito amor, muita alegria. Dia 22 de junho, segunda-feira, estamos aqui para falar sobre business. Esse Instagram está super instável. Acho que o Instagram tá de mal comigo, né? Quando é falar da luz, ele começa. Dodival também não está conseguindo entrar, mas estamos aqui. A gente vai conseguir. Firmeza no propósito aqui. Bom dia a todos, mi maestro, estás aqui, que lindo momento. Vamos esperar aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana, né? Que é fazer negócios na luz, empreendedorismo na luz, como a gente consegue criar a abundância em vibração de amor, né? Numa energia limpa. É lindo, e o Dodival é uma pessoa que está no processo há mais de 10 anos e que criou, ele literalmente criou toda a abundância dele na luz, porque ele entrou no processo num momento bem crítico da vida dele financeira e conseguiu criar toda a abundância aí em sabedoria com a guia do mestre, né? Nessa sabedoria celestial, sendo guiado pelo mestre. O mestre faz coachings. Aqui, ó. O Dodival não consegue entrar. E o mestre faz esses coachings, né? Quânticos, guia. Tudo que o Dodival vai falar aqui pra gente, mas todas as atitudes, todas as decisões, tomadas de decisões, ele é guiado pelo mestre na luz, né? Porque aí, quando o mestre nos conecta, desde esse estado, dessa alta vibração, ele consegue ver com tudo com claridade. Ele consegue enxergar, né, desde a luz que tem no seu ser, né? Então ele consegue ver as situações sem a emoção, porque muitas vezes até a Érica, querida Érica, tá aqui. A Érica participou de uma mentoria que eu fiz ontem. E eu estava falando justamente isso que o mestre nos ensina. A gente conseguir agir em equilíbrio das nossas emoções para conseguir, dessa janela como observador, sem essa emoção, conseguir ver todas as reais situações e as saídas para cada, às vezes, né, interferência que a gente tem. Conseguiu chegar! Eu falei, nós trupica, mas não cai, meu amigo. Aqui esse Instagram ele fica meio de mal quando a gente vai falar com a luz, da luz, sabe? Mas a gente tem as interferências, mas a gente está firme aqui no propósito. Que Graças a bom te ter aqui, que bom te ver, meu Bom irmão. dia, me escuta bem? Como que tá a imagem? Tudo Sim, ok? então, para mim tá um pouco baixo, mas não sei se é o meu. Você tá de fone? É melhor você colocar um fone porque eu acho que Opa, fica melhor. melhorou um Fala pouco a aí. Essa voz de... Ó, viu essa voz de altura da locutora aí? voz. Essa voz de Obrigado, locutor do obrigado. Dodival. Bom Que dia. lindo Primeiramente, momento. é um prazer muito grande para mim estar contigo e falando da luz, falando da minha própria experiência com esse trabalho, né, através da guiança do mestre Juan de la Luz. E falar também um pouco de o quanto tudo isso tem me ajudado no dia a dia nesses últimos aí 10 anos, vamos falar assim, né? Uhum. Meu nome é Dorival Mendonça, né? Para quem não conhece. Isso, conta um pouquinho aí de você, Dodi. Conta um pouquinho para gente, para as pessoas aí. Eu acho que até eu já vou antecipar. Eu acho que até esse encontro tem que. A Cris estava me falando, era bom a gente fazer uns 2 dias, viu? Porque é um tema muito amplo, né? Um Ok, tema, um tô. tema, um tema desse, até você contar a sua história, porque é um tema muito amplo, né? De tudo também, toda transformação, toda essa abundância que a gente pode criar desde a luz do nosso ser Uhum. e contar um pouquinho da sua história. Conta como que você chegou no processo, né?
qual também, sempre lógico, a gente está focando essa parte de empreendedorismo, essa parte dessa criação da abundância desde a luz, né? Sim. Então, conta um pouquinho até como estava a sua empresa quando você chegou no processo, como estava a sua vida, e desde então, o que tem transformado, né? Por Uhum. gentileza. Obrigado. Em 2009 eu conheci o mestre, né? E fazia pouco tempo que eu tinha chegado em Franca, como eu estava falando, meu nome é Dorival Mendonça, eu moro no interior de São Paulo, Franca, né? E antes de vir para cá, eu morava em Salvador, né? E eu e a minha esposa, Lucy, nos mudamos para cá em 2005, né? Com o nosso filho, que era o Vitor, na época só tinha o Vitor. E, e foi toda uma nova etapa aqui, né? Onde, na época, nós compramos uma fábrica de calçados aqui em Franca, um setor no qual eu já trabalho há mais de 30 anos, desde os meus 15, 16 anos que eu trabalho com isso. Então, já fui representante de Uhum. calçados, já tive fábricas também lá no Ceará e morava em Salvador, nessa época, em 2004, 2005, quando surgiu essa oportunidade aqui, e compramos uma empresa em Franca. E eu sempre busquei, né? Eu sempre busquei a questão do autoconhecimento, eu sempre busquei as respostas também em mim mesmo. Eu sempre, apesar de respeitar as religiões e de estar sempre buscando uma conexão com Deus também, através dos, vamos dizer assim, métodos mais conhecidos, as igrejas, de frequentar, de rezar e de orar, sempre respeitei essa conexão com o divino, mas eu também sentia que existia algo no ser de cada um de nós que pudesse fazer essa conexão de forma mais direta, vamos dizer assim. E quando eu conheci o mestre e esse processo, ele casou com isso que eu já buscava, né? O mestre, através da voz dele, nos conecta numa dimensão onde a gente acessa como canal, como instrumento, algumas informações que na maioria das vezes serve muito para a gente mesmo, mas que serve para outros também, por isso que a gente divulga, expande essa informação para que outros seres também tenham acesso, né? Então, assim, voltando um pouco a essa fase de início de negócio aqui, quando eu cheguei em Franca, e o tema é falar um pouco hoje sobre trabalho em si mesmo, essa conexão que o mestre faz e o que isso pode nos ajudar também nos negócios e na vida particular. Então, vou voltar um pouco a essa época. Então, eu cheguei com muita bagagem mental, muita experiência mental, um certo conhecimento do mercado e, e, e toda essa experiência mental me fez tomar atitudes muito egóicas, vamos falar assim, atitudes que desde a mente parecia ser o exato, o correto, né? E hoje eu vejo assim o quanto tempo perdi e o quanto de dinheiro também perdi por buscar agir somente desde a mente, somente desde um conhecimento mental, intelectual, onde desde a mente o meu ser imaginava que era o melhor. Então, assim, e após o trabalho eu fui vendo a grande diferença, né? Que era, assim, diminuir as preocupações, né? E começar a escutar essa voz interior que se conecta com essa divindade, sim, e que a gente pode, claro, agir desde os conhecimentos e desde do que toda experiência nossa na Terra nos presenteou, mas também escutar esse fluir, qual é a vontade divina realmente para nós.
né? Porque o que é melhor para o outro, para outra empresa, às vezes não é o melhor para mim, porque hoje para mim é muito claro que eu vou estar cada vez mais feliz à medida que eu uno essas duas coisas, né? Fazer o que Uhum. eu amo e fazer dentro dessa, como que eu posso falar? Fazer Dessa dentro frequência. dessa frequência, mas também dessa estrada, desse caminho que eu percebo a direção é, na mão de Deus, da coisa realmente assim, de dizer, não, esse é o, combinou a sua essência com o que tem que fazer no dia a dia, com as oportunidades que aparecem, Esse fluir. sem expectativas, exato. Então, assim, a combinação de tudo isso fez uma grande diferença e tem feito uma grande diferença. É aquela coisa da dissolução do ego, porque a gente, desde o ego, a gente quer que tudo seja do jeito que a gente quer que seja. E aí, quando não é do jeito que a gente quer que seja, a gente se incomoda, a gente baixa a vibração, tem toda essa, né? E acaba atraindo outras Sim, coisas, né, Dodge? sim. Sim, porque como é como é na questão profissional que está envolvido, vem também aí um senso que a gente aprendeu assim de que tem que ter essa responsabilidade com tudo acontecer desde o que a nossa mente acredita que é o melhor. E quando não Total. acontece, nós perdemos tempo insistindo, que é como se fosse assim também, não, eu estou insistindo porque eu sei que é o melhor e eu sou responsável e é o melhor para a empresa e precisa acontecer. E às vezes, numa dessas, a gente despreende muita energia, desgaste com Uhum. pessoas que têm muitos dons, muitos dons legais que poderiam nos ajudar na empresa, mas às vezes provocam um desgaste porque eu estou querendo fazer só da minha forma e não estou olhando como se é realmente, se aquela escolha é realmente, se está no fluir, tá? Se está em comunhão com isso divino, se está em comunhão com a minha essência, se vai me trazer paz ou não, é um crescimento que às vezes vai só me trazer preocupações, se o meu ser está preparado para dar um determinado passo. Então, assim, Total. hoje isso é de forma muito mais clara, né, tomar uma decisão, olhando dessa forma, para mim é mais claro, é mais tranquilo e menos desgaste, né? E como volto a falar, como se trata de empresa, temos sempre que falar também da questão econômica, né? E hoje eu vejo que, inclusive, economicamente, né, é muito mais fácil fluir do que insistir em algo que apenas a mente acha que tem que fazer, ou por ego, ou porque quer dar um passo, ou porque quer expandir numa hora que às vezes não é o momento perfeito, né? E estando nessa tranquilidade também, estando nesse fluir, ocorre também o contrário, quando às vezes, por mais que pareça as notícias estarem muito contrárias a um crescimento, as notícias estarem muito negativas, e às vezes está existindo em volta de nós sinais claros de que para mim não está tão ruim assim. Então, se eu também é, ficar no externo e viver para o externo, eu tanto vou dar passos errados quando eu, os outros estiverem eufóricos, como eu posso dar passos errados também quando os outros estiverem pessimistas, né? Então, é Uhum. sempre bom estar olhando para nós mesmos, porque, com todo respeito a qualquer outro ser ou a qualquer outra empresa, mas cada um tem o seu momento, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua oportunidade e são em tempos diferentes, né? Então, assim, o que eu Uhum. convido, em verdade, é o trabalho no nosso ser. E o que nós vamos falar um pouco aqui, gostaria sempre de frisar que, apesar da gente vai falar muito hoje na questão de empresa, questão corporativa, questão, mas para mim é claro, é importante também deixar claro que, em primeiro lugar, nós estamos aqui como instrumentos, né, para Como passar uma, canais.
como canais para passar uma informação que não é mental, mas que de alguma forma eu comungo com todos um pouco da experiência que eu vivi no meu próprio ser. E que a base fundamental é buscar estar trabalhando em si mesmo, né? Porque as empresas são feitas de gente, de relações, e a forma como nós estamos, e a energia que estamos movimentando através do nosso ser, que também movimenta tudo em torno de nós, né? As pessoas que atraímos, em todas as situações. Totalmente, Dodge. Dodge, eu tenho algumas perguntas aqui, então a gente vai. Eu vou fazendo essas perguntas para você. É como se fosse Sim, direcionando um caminho que, na verdade, o mestre aqui nos ajudou, né? Nos sim, conduziu, porque é sempre pela guiança dele, né? A gente faz parte, para quem não conhece, a gente faz parte de um processo quântico com a guia do mestre Juan de la Luz. É um processo de expansão, de despertar e expansão de consciência. Então, onde a gente faz uma conexão, lá você faz uma iniciação ou coaching, como o Dodge vai falar, que ele faz muitos coachings com o mestre faz esse acompanhamento empresarial também, de ajudá-lo a conduzir nas empresas, porque desde essa elevada frequência de amor que o mestre nos coloca, porque é a frequência dele, desde essa coerência, a gente consegue enxergar, expandir essa consciência, enxergar além daquilo que a mente consegue ver. A gente consegue ver o real propósito, às vezes, de uma experiência que está passando, ou ali que não é aquele caminho, por mais que a sua mente, aquilo que o Dodge acabou de falar, muitas vezes nosso ego quer que ir por aquele caminho, mas aí o mestre mostra desde desse estado mais elevado, de olhar que esse caminho às vezes não é aquilo, né, aquilo que desde o nosso ego a gente quer que seja, mas que tem um caminho aí, um infinito de possibilidades que a gente pode criar, e desde a mente a gente não consegue enxergar essas infinitas de possibilidade e ter essa energia para poder gerar e criar isso, porque a gente tem a energia da criação. Nós temos essa energia dentro de nós, mas desde o amor, desde uma frequência de amor. E quando você está nessa frequência de amor, você está emanando essa frequência, você vai atrair experiências, né? Que estão de acordo coerentes com essa frequência, né? Então eu vou te conduzir, você vai ampliando para mim, tá bom, Dodge? obrigado. A importância de criar tudo desde o nosso ser essencial. Você falou um pouquinho aqui já, mas qual é realmente a importância dessa criação, de criar desde tudo do nosso ser? Você que tem uma experiência aí de 12 anos caminhando ao lado do mestre e empresarialmente, porque o mestre te conduz nesses coaches, te conduz neste caminho, e você teve aí já várias experiências e sabe a importância de ter criado tudo desde o teu ser essencial. Amplia um pouquinho para gente. Eu, eu costumo dizer que eu creio que eu tive a sorte de sempre amar o que eu fiz. E volto a falar, nós vamos sempre aqui estar falando da questão trabalho, profissional, sempre nesse terreno aí. Eu sempre fui muito grato com as oportunidades que me apareceram, desde o primeiro emprego, desde de viajar como representante, de ser vendedor em loja, de trabalhar com vendas, depois com fábrica, com criação, com administração. Eu sempre curto muito assim, o aprendizado que tudo isso me proporciona e sempre fui muito abençoado assim, com isso. A questão da gratidão com essas oportunidades sempre foi uma coisa muito presente. Mas o que muda com relação após esse trabalho, com relação após essas conexões, uma grande mudança é assim o desgaste mental, porque eu não sei se a maioria de nós, mas eu creio que sim, a gente vem com uma necessidade muito grande de provar algumas coisas, sabe? E no meu caso, assim, gerava uma ansiedade muito grande em ter que fazer melhor, entregar melhor. A preocupação estava
toda aí para fora, assim, muito ter que ter o melhor produto, o melhor custo. E claro que isso é uma coisa boa e empresa precisa se buscar sim a eficiência. Mas a questão que eu estou tentando esclarecer era o Uma como. super exigência com Isso, você como. mesmo. Sim, e se isso acontecia com relação a mim, claro que acontecia também em eu esperar isso das outras pessoas, né? Então, assim, Uma alta expectativa de tudo e de todos. isso. E aí, E aí gera para frustração, mim, né? exato, porque nunca ninguém se encaixa nesse padrão de exigência que eu tinha. Inclusive eu mesmo não me encaixava. Eu Então, assim, imagino. Aí a gente se frustra porque a gente não consegue. isso gerava uma rotação, uma rotatividade de pessoas muito grande na empresa. Isso gerava um desgaste muito grande para mim e, óbvio, consequentemente, também muitos prejuízos, né, para a empresa. Quando você me pergunta a importância de criar desde essa elevada vibração, onde eu quero chegar é que, assim, no momento que o mestre me conecta, ou no momento que eu escuto um coach, ou no momento que eu leio uma imersão, tenho um contato, né, com alguma ferramenta desse trabalho, é como se eu volto para minha essência e eu passo a ver a beleza tanto na minha própria criação, no que eu faço, na forma de conduzir as coisas ou as pessoas, a forma paciente de compreender que é preciso ter mesmo essa humildade, essa paciência para aguardar o tempo, que existe realmente o tempo de plantar e de colher, e que não sou eu que determino esse tempo, mas que eu Total. preciso estar atento nessa frequência para que eu perceba, né, qual é esse tempo. E aí nessa frequência eu percebo que assim que o tempo, inclusive o tempo já, aí eu estou falando do tempo cronológico, das 24 horas do dia, das 8 horas de trabalho, ou 10. Aí eu percebo que o tempo está perfeito, que o tempo dá para fazer tudo, que eu me comunico com as pessoas que realmente é importante se Total. comunicar, que eu tomo as decisões que realmente é importante tomar, sem causar nenhuma dor, sem causar medo, sem causar ansiedade. Então, assim, A gente tem aquela falsa, desde o ego, a gente tem aquela falsa coisa que precisa de muito esforço, que tem que ser aqueles trabalhos suados, sim, sofrendo. sim, E, na verdade, sim. a gente sente que tudo é muito mais leve, né, Dodi? Tudo é perfeito, É exatamente quando a gente está é em que desde equilíbrio o dentro do nosso ego, ser. é que desde o ego a gente tem a ilusão de que nós precisamos estar presente em todos os lugares, com todas as Exato, pessoas, para que as coisas aconteçam, exato. né? E desde essa essência, dessa frequência, nós temos a humildade de primeiro nos reconhecer nessa simplicidade e depois reconhecer que o outro tem seus dons, que vai fazer diferente de mim, claro, porque Que pode ser lindo. melhor e pode ser pior dentro do ponto de vista de, não por julgar, mas dentro do ponto de vista das próprias expectativas, mas que é o melhor que cada um tá conseguindo dar. E se eu permito que cada ser dentro da empresa dê o seu melhor, automaticamente tem uma frequência mais elevada de amor aqui no ambiente. E se tudo é energia, para mim é o que basta, porque se eu tenho uma elevada vibração de amor dentro da empresa, desde as pessoas que estão produzindo o calçado na esteira, desde o que está vendendo, desde o que está recebendo, desde o que está entregando, para mim foi alcançado o objetivo, vamos falar assim. Claro que eu tenho que fazer um produto legal, com um preço legal, eu tenho que estar atento à qualidade, a isso, aquilo. Isso são coisas do mundo da forma, mas não é o propósito. Para mim, o propósito é observar hoje que as pessoas estão aqui felizes e que estão por opção e que amanhã, se for o melhor, pode não estar, cada um dentro do seu crescimento, cada um na sua luta interior, mas sempre com muita transparência, porque essa é uma frase, inclusive, que eu uso muito aqui com as pessoas que trabalham comigo, assim, olha, eu quero
que vocês estejam aqui, mas que estejam com amor, que estejam porque gostam, não porque estejam obrigados, não porque por conta só do salário. É claro que o dinheiro é importante na vida de todo mundo, mas o dinheiro é também uma energia. Então, aquele que ganha Total. muito, 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 mas não está bem, não vai estar feliz. E vejo alguns aqui que ganham menos e que estão super felizes, que estão... A gente percebe que, assim, que a energia é outra. Então, Total. o dinheiro não determina isso. Claro, volto a dizer, é importante, é necessário por alguns pontos, A gente já vai falar e, do dinheiro, a gente já vai entrar nesse mas ponto. é uma energia. E se é uma energia, eu sugiro, claro, essa é uma sugestão minha, porque funcionou comigo, eu sugiro que primeiro procure estar bem consigo mesmo, porque aí a gente vai Tudo começar a flui. ter outro perfil de atrair, né, algumas coisas. Exatamente. Ô, Se eu, Dodge, quando eu hum. fugir assim, um pouco do tema, você me volta para os trilhos, tá? Não, a gente vai, eu vou fazendo, eu vou Como, pontuando as perguntas e você vai como, ampliando, como né? o Que tema como quando eu faço a entrevista com o mestre, tem algumas coisas que acabam sendo um pouco repetitivas, mas ela é repetitiva porque é importante, né? Então é bom porque a Obrigado. gente vai ampliando cada tema, cada pergunta aí e a gente vai expandindo, enfim. Tudo Obrigado, flui, tudo é obrigado. Então, assim, perfeito. eu creio que, em resumo da tua pergunta, é isso. A Tá. diferença de fazer as coisas desde essa elevada vibração de amor é que não fazemos apenas por um resultado, nem um resultado financeiro, nem um resultado egóico, nem um resultado de ser reconhecido, nem um resultado de se mostrar, mas fazemos porque O é o que seu melhor. somos e Dando o porque seu melhor, é o que eu sempre. sou de verdade, né? Estou sendo coerente com Exatamente. a minha essência. Então, isso gera um prazer e Energia limpa. uma energia, uma realização interior que eu não teria nem como explicar. Assim, é muito Leal gratificante. a si mesmo, né? Bom, a importância de criar uma abundância que nos permite cumprir o propósito, porque você é uma pessoa muito generosa, né? Que se expandiu muito, ajuda todo mundo na equipe quando precisa, né? Alguma coisa, tipo de auxilia mesmo. Você tem essa coisa do líder servidor, né? Que é tão lindo que a gente aprende também aqui nesse processo pela própria coerência do mestre, né? Que está sempre ajudando, entregando o melhor dele, e você está sempre entregando o seu melhor sem condição. A importância de criar uma abundância que permite a gente poder cumprir esse propósito aqui nesse plano. Então, amplia um É, pouquinho para a gente isso. primeiramente, eu quero esclarecer que da forma como você descreveu, como eu sou hoje, primeiramente fico muito grato que eu seja assim, me agrada ser assim, mas que é resultado de uma cura, tá? Não É era isso que assim. é justamente a transformação desse processo. A gente Não está aqui era para falar assim. disso. Eu sempre fui muito mais assim apegado, muito medo da falta, do não ter, e assim, eu não antes não lidava com tranquilidade não com isso, tá? Então assim, é uma cura que ocorreu durante esse trabalho e vem ocorrendo porque em É cada um trabalho momento constante. isso, cada momento é diferente. Teve um momento ali que eu comecei a perder o medo da perda mesmo, né? De não ficar tão apegado à questão financeira, mas fazia coisas, como você falou, em função também, ajudava ou dava passos, como investir em mim mesmo no próprio processo, viagens com o mestre, né? Tipo assim, eu comecei a me soltar a questão financeira, mas também tinha ainda existia ali a expectativa muito grande, ainda era um dar com uma certa cobrança ainda, ou Um certo comigo condicionamento. mesmo, isso, condicionamento, desculpa. Esse condicionamento ou comigo mesmo ou com a outra pessoa, né? Ou seja lá qual fosse o exemplo, existia assim, eu vou fazer esse investimento, vamos falar assim numa linguagem mais fácil de compreender, mas eu espero
um certo retorno. Mas pelo menos curei aí no início essa primeira fase, que foi de pelo menos se permitir fazer o investimento, que antes era mais difícil para mim. E seja em qualquer coisa, pode ser investimento em mim mesmo, investimento na viagem, investimento num bem. Então, assim, existia um medo muito grande, Aquele um de dar e contato aí com ficar a coisa que segurando a não nota, se assim, né? merecia. Tipo, O mestre fala assim, de não se crer merecedor, né? Então, é, existiu esse primeiro passo, mas veio uma fase em seguida que olhar isso em mim mesmo, esse condicionamento, me fazia muito mal, tá? Porque eu percebia, porque quando a gente faz um trabalho com a gente mesmo, a gente pode até mentir para qualquer situação, mas eu sei dificilmente porque a eu gente passei igual, eu sei o que você está falando. dificilmente a gente vai mentir para a gente mesmo. Então, assim, e isso foi muito doloroso, mas também eu creio que assim Transformador. consegui também transcender isso e assim observar que o que eu estiver fazendo por alguém ou por alguma coisa agora nesse momento, em verdade eu estou fazendo é por mim e não tem Total. um lugar, um ponto de chegada onde essa pessoa vai chegar ou vai estar. O que importa é o caminho que está aberto para mim nesse exato momento e é o que eu posso usufruir, né? O que o outro vai fazer com isso já não me pertence. Tipo assim, eu não tenho o poder nem de se incomodar mais, porque antes eu ainda soltava essa expectativa, mas no fundo existia ali o incômodo quando o outro não dava os passos que eu imaginava ser o melhor para o outro. Mas hoje nem o incômodo existe, assim. Eu, eu creio que é uma situação que, assim, eu devo essa cura totalmente, assim, ao processo, a esse E acompanhamento com o Dodge, mestre. aqui a pergunta é justamente, né? Você criou, né, esse processo assim, desde que, né, fazendo essa guia com o mestre, tudo isso, você começou a expandir e também expandir financeiramente, né? Se expandir e nisso começou a gerar. E hoje você está justamente também você expandiu financeiramente para que hoje você possa dar o melhor a si mesmo e expandir a missão também. Porque quando você decide fazer tudo isso, você é um próprio testemunho para hoje estar expandindo a missão do próprio mestre com esse trabalho com você mesmo. Então é muito lindo, porque você criou essa abundância, né, desde esse trabalho consigo mesmo, para justamente permitir cumprir a tua missão nesse plano, que é também irradiar a tua luz desde esse teu testemunho, né? Sim, Porque essa é, transformação sua com você, como você acabou de agradecer ao mestre, essa transformação faz você cumprir esse propósito, porque afinal, você está aqui nessa live falando de todo esse seu processo, é um propósito de amor que você veio fazer nesse sim, plano aqui, sim. né? Sim, em 2014, mais ou menos, eu estava pegando ali mais firme no processo e estava em 2012, 2013, mais firme, assim, compreendendo a ferramenta e compreendendo que esse era o caminho. Mas era um período, inclusive, que assim, existia uma certa dificuldade financeira na época na empresa, existia um medo muito grande meu das coisas darem errado, vamos falar assim, Da falta. da falta, e dentro do nosso julgamento do que é dar certo e dar errado, né? Que, em verdade, nós não sabemos, a grande verdade é que nós não sabemos o que é melhor para a gente, mas podemos aprender a escutar isso, em vez de decidir desde a mente, né? Podemos aprender a sentir. Mas ali, naquela época, eu vou citar um evento que, assim, Claro. apesar de estar com uma situação financeira delicada na época, eu estava muito decidido, tanto eu como a Lucia, minha esposa, nós estávamos muito decididos a investir em nós mesmos. Assim, fomos 2, 3 vezes por ano ao Éden, que é onde o mestre vive, na Colômbia, em Cali, lugar muito especial. Acompanhamos o mestre numa agenda no México, em Cancún, de quase 15 dias. Então, assim,
vivia um mundo da forma muito conturbado e com muitas situações delicadas, mas existia uma força de tomar decisões que fossem me levar verdadeiramente a esse caminho, que assim, que é onde o meu ser se sente bem em ficar, né? Que é esse caminho de se conhecer, não ter medo de olhar essas dificuldades que temos, ou que já nascemos com elas, ou que adquirimos, não importa agora, não é isso o mais determinante, vamos falar, mas que temos, seja através das memórias, seja através da criança, seja através da falta de amor, ou falta do dinheiro, ou seja através do registro que ficou, nós temos e essas memórias estão aí. Então, onde é que eu quero chegar? E para resumir a tua pergunta, eu acho que foi determinante acreditar na ferramenta e investir. Né? Aquelas 4 pontos que a gente fala muito aqui, né? Que é a constância, a confiança, a humildade e a gratidão, né? Sim, porque quanto mais eu me aprofundava, mais eu via assim que algumas curas, algumas situações eu já enxergava, já percebia, mas não sabia o que fazer com isso. E o que eu faço com isso? E aí essa convivência maior com o mestre, aí onde eu queria resumir, essa convivência maior nas viagens, nas agendas, na convivência com o Éder, né? É que eu consegui ir compreendendo melhor essa coisa da energia e que a Foi criação integrando. e que a criação ela não é, claro que ela também se materializa através de coisas, de produtos ou de coisas que eu faço, do fazer, mas ela, primeiramente, eu consegui compreender através da energia que muitas das criações, elas já estavam ali na frequência que eu consegui chegar nessa convivência maior com o mestre. Então, o resumo é assim, investir em si mesmo, para mim é o que fez a grande diferença, assim. Porque daí depois eu pude clarear muita coisa, onde teve um outro passo também que foi muito legal, assim, e ao mesmo tempo um pouco doloroso, porque a convivência grande com o mestre me fazia eu enxergar coisas muito facilmente, coisas que eu não enxergava antes. Então, vou dar exemplos assim de atitude com pessoas aqui dentro da empresa. Eu percebia que a minha atitude não era legal, eu percebia que eu só via um lado negativo da pessoa, então eu percebia que eu já tinha claridade demais para tomar uma decisão e muita informação, mas não tomava, porque tinha muita emoção. Então, eu comecei a ver situações que se repetiam. Então, eu acordava, vinha aqui para a empresa e falava, não, hoje eu não vou incorrer naquele mesmo, digamos assim, erro comigo mesmo, eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar puto com as pessoas ou com determinada situação. Porque eu já enxergava aquele meu grau de exigência, eu sabia que eu não queria ser assim, eu sabia que eu queria mudar isso, esse mas processo na de prática, autoobservação. na Esse prática eu não processo de conseguia. autoobservação que o mestre nos convida. Isso. E aí isso durou, assim, creio que eu sei que fortemente 1 ano, mas eu acredito que 2 anos, onde, assim, era muito duro, mas vale a pena. É claro que outras coisas eu ainda percebo hoje que tem, continuo nesse aspecto, agindo quase do mesmo jeito. Mas aí já é com mais amor, com mais aceitação, já percebo isso com menos dor, com menos cobrança. Mas aí é a questão da cura, né? A gente vai curando, vai transcendendo essas memórias, né? Essas reações, essas ações. Isso é tudo vem dessas memórias inconscientes que a gente fala aqui sempre nas lives. A importância de curar, de fazer esse trabalho com o seu ser, que aí você vai transcendendo e vai mudando que essa informação está no nível celular, né, Dodi? Sim. Né? Essas reações, essas expectativas. Então, quando você muda e reprograma, quando vai fazendo esse trabalho, você vai mudando essa informação, né? E à medida com que a gente vai trazendo vai colocando luz, e quando a gente traz isso à nossa consciência,
quando a gente conta para um mestre uma determinada situação num coach, ou quando conversamos entre nós num grupo, ou num retiro. Então, para mim, assim, eu vou colocando luz nessas memórias, nesses incômodos, nessa forma de agir, eu vou colocando luz e aquilo vai se dissolvendo, vai perdendo aquele peso, vai perdendo aquela importância, e quando eu vejo que não, aquelas mesmas situações já não me causam mais incômodo, não me causam mais medo. E daí eu percebo que a gente começa a atrair um outro perfil de pessoas e situações. Às vezes até atrair outras pessoas dentro da mesma pessoa, vamos falar assim. Às vezes já tem uma pessoa que você se relaciona bastante e o tema com ela era só, mais ou menos, um tema da mesma frequência ali, né? Uma mesma situação que eu cobrava aquilo da pessoa, do funcionário. E de repente, eu transcedo aquilo, eu percebo que até ele também mudou. Então, assim, não é ele que Vai mudou, sou eu aprofundando, que vai mudei. aprofundando e mudando. Eu mudei e estou permitindo com que ele seja espelho para mim agora em outras situações, que me ajude a transcender outras coisas, a me mostrar outras coisas, desde que eu tenha uma certa humildade de ver, porque se estiver no ego, eu vou sempre ver só como se fosse, como a gente chama no dia a dia, o problema, né? O Dodge, são impressionantes os coachings com o mestre, né? A gente sai com outra visão, completamente com uma outra percepção de tudo, né? O coaching, eu falo, os coachings com o mestre são saltos quânticos de consciência mesmo, reais, Sim, né? sim, Porque ele nos amplia de uma forma para que a gente possa enxergar aquilo que estava ali e a gente às vezes não vê, né? sim. Então é muito importante quem está no processo fazer esses coachings, se manter constante nos coachings com o mestre, porque faz toda a diferença nesse avançar do processo, não só os grupais, né, as personagens, mas esse momento de coaching com o mestre, onde ele te amplia e te faz enxergar além daquilo que você não consegue enxergar, né? E, Dodi, fala pra gente o que é para você, desde esse processo, né, aquilo que você aprendeu, o que é a energia do dinheiro? Antes eu quero só falar um pouquinho da questão do coach. Em seguida Uhum, a gente claro. passa a pergunta, se você concordar. Não, claro, fica à vontade. Eu, inclusive, no início, quando surgiu, né, o coach é uma ferramenta nova que o mestre nos disposicionou, e eu creio que de uns 2, 3 anos para cá. No início, assim, eu acho as imersões algo tão profundo e algo tão verdadeiro e tão real que eu, no início, quando o mestre iniciou a fazer os coach, eu confesso que eu até me fechei um pouco para essa possibilidade. E hoje não, de 2 anos para cá, eu usufruo tanto dessa ferramenta, assim, que eu agradeço muito as pessoas que, juntamente com o mestre, criaram essa possibilidade, né, que a gente não tinha antes. Acabava fazendo pelas conversas informais com ele, mas diferente hoje, onde eu tiro 1 hora para conversar com ele sobre diversos temas. E diferente do que eu imaginava, como coach, parece uma coisa assim muito mental, mas com o mestre não é, porque como ele tá numa vibração muito diferente da nossa, ele está sempre numa vibração muito mais elevada, E enxerga, né? ele compreende tudo desde o propósito real, divino, de amor, e nós às vezes estamos questionando situações, se tomamos alguma decisão, escolha ou não, sempre desde será que vai ter sucesso ou não, será que é bom ou ruim, ou nós estamos sempre com a expectativa, Na com os dualidade. medos, na dualidade. Então, assim, falar de algumas coisas para o mestre durante o coach, para mim, muitas vezes, assim, só quando eu falo para ele, na minha própria fala, eu já tirei o peso daquilo que eu estava em dúvida ou queria decidir, sabe? Só eu falar, eu já. E aí, quando vem a Expressar. resposta dele, só expressar isso. E porque eu creio que também, estando ali no coach com ele, a gente acaba que também vai elevando a nossa vibração. E já vejo tudo com mais leveza, né? E aí, quando vem a resposta dele com mais amor, mais conectada com o divino, né?
tudo fica mais simples, né? Mais leve. Mas é isso. Sobre a energia do dinheiro, como foi a Dinheiro, o que é pergunta? Você podia... para você, dessa, do que você integrou nessa ferramenta, o que é a energia do dinheiro? Mais leve, né? Primeiro, Eu já vou até conectar com uma outra pergunta, porque eu acho que aí tem tudo a ver e você já. O que é a energia do dinheiro e a importância que a gente tem que ter de soltar a preocupação por o dinheiro para criar tudo desde uma elevada frequência, de uma elevada consciência. Vamos lá. Primeiro, a questão da energia do dinheiro, eu sinto ela mais leve hoje, tá? Ela é mais leve e, ao mesmo tempo, uma gratidão muito grande pelo dinheiro que vai me proporcionando a fazer as coisas que eu quero tanto fazer, já venho fazendo de uns anos para cá, que é estar mais, expandindo mais essa ferramenta, estar falando mais da luz, estar viajando mais para outros países, para juntamente com o mestre, convidar mais pessoas a conhecer essa realidade, né? Que é estar em si mesmo, que isso é o que nós somos, né? Que aí vai para Essa aquela levada, pergunta, né? justamente você está ampliando aquilo que é a importância de criar abundância para a gente desenvolver a nossa missão Isso, aqui, né? Que aí a isso, gente, para justamente poder isso, levar isso e fazer esse trabalho mais aprofundado cada vez mais com o nosso claro, ser, né? claro. Para Claro, poder irradiar a luz. porque quando a gente está tenso e preocupado, a gente não vê em verdade o que nos faz bem, o que nos satisfaz de verdade. Quando a gente está tenso e preocupado com o dinheiro, a gente está achando que ele vai chegar e vai resolver tudo, né? Engraçado que essa foi uma frase que eu falei para a Lucy, para minha esposa, lá em 2012, 2013, eu lembro, um dia, a gente conversando e sobre algumas questões financeiras da empresa, eu falei, você vai perceber que no dia que a empresa estiver totalmente bem, não tiver a questão financeira como preocupação, mas nós vamos ter as nossas questões. Então, assim, a questão não é se tem mais ou menos dinheiro. A questão é trabalhar em nós, né? Total. E aí, E aí, mas essa Dodge, energia, até ela tá... Sim, aí pode até falar. porque quando eu falei ali a importância de soltar a preocupação com o dinheiro para criar tudo de mais uma elevada frequência, é porque muitas pessoas também justamente condicionam quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um trabalho com o meu ser, Isso. né? E você já, olha só a tua percepção. Vamos trabalhar no nosso ser para poder gerar essa abundância, né? Você tinha já essa consciência da importância de fazer esse trabalho com você para justamente criar tudo em consciência, né? Inclusive para que essa abundância não seja também um peso, né? Total. Porque se a gente não está Ter bem com a gente sabedoria, né? mesmo, se a gente não está bem com a gente mesmo, talvez a abundância ela vai vir e nós vamos olhar ela somente com os olhos do ego, né? Da questão Total. da competitividade, da questão Total. das aparências e tudo, né? Então, em verdade, essa energia, ela tem hoje uma leveza muito grande para mim. Assim, é muito difícil de explicar, mas ela está conectada muito com o ser. Volto a dizer, é óbvio que se tratando de empresa, eu preciso e gosto de acompanhar os números, o que se gastou de despesa com diversos temas. É claro que esse mundo da forma ele precisa continuar existindo. Soltar o controle não é deixar de fazer, mas é fazer atento no presente, sem precisar que sejam tudo da nossa forma. Mas continuar sendo coerente, sendo transparente, isso é essencial para mim, tanto com a minha vida pessoal como aqui na empresa. E quanto mais eu sou coerente, parece que fica mais fácil trabalhar em mim mesmo, assim, também. Fica mais fácil ver os pontos que eu ainda não transcendi. Ver alguns medos, que às vezes eu compartilho com o mestre. Mestre, olha, está tudo indo bem, está tudo certo,
mas tem aqui um pontinho escuro que eu fico fixo nele. Está 99% legal, como diz a música, mais o 1% que é um ponto escuro que a mente quer ver e quer conectar com uma memória ali de medo, de expectativa, de dor, né? Então, assim, compreender tudo isso traz uma leveza que quando a abundância chega, é como se fosse apenas um motor para intensificar a rotação dessa energia, sabe? É Total. assim, é como se fosse um momento de contemplação, de saber que assim, essa energia ela está aí e ela funciona dessa forma, né? Nós somos energia. E, inclusive, eu consigo perceber também quando eu, através ainda de tudo que tem a transcender, tenho pensamentos ou atitudes que é uma trava para que isso não volte a acontecer, porque nós somos inimigos de nós mesmos. Então, assim, às vezes você escuta pessoas falarem na rua, e tá tão bom que eu não creio que tá tão bom, né? Você já ouviu as pessoas falarem coisas assim. Não Então, assim, acredita. não acreditam. Então, é muito legal isso, né? Uma experiência muito rica que me aconteceu também agora foi que na semana que a pandemia se intensificou no Brasil, em março, eu estava no Éden, né? Você também estava. Nós estávamos num retiro no Éden e quando o Total. mundo inteiro estava vibrando numa energia de medo, de dor, medo de perder, medo de morrer, medo de não terem mais seus negócios, a gente estava na energia ali com o mestre de uma energia de muito amor, de muita vibração e distante dessa questão do medo, né? Ali também eu pude perceber assim o quanto a questão do dinheiro, matéria, enquanto papel, enquanto é assim vulnerável, né? É aí onde fica Total. mais claro a gente aceitar que ele ela é mais de energia, porque ali nós podemos ficar dentro de uma energia de proteção, onde a gente não estava com esse medo, viajando, pegando voos, fazendo o trabalho ali com o mestre. Ou seja, apesar do mundo inteiro estar com medo, nós saímos de nossas casas e fomos trabalhar no nosso ser. Então, assim, para mim isso é um presente muito grande. Assim. Isso prova de que porque se fosse antes eu não me permitiria isso. Eu estaria nessa mesma egrégora de medo, de que as Tanto coisas que não teve vão dar pessoas certo. do próprio processo que não foram, né? Que não foram porque tiveram medo, justamente, e no final, lógico, início de processo, e acaba tendo. A gente está numa energia grupal de onde as pessoas nos Sim, contaminam também. sim, Então, por isso a importância de a gente estar sempre elevando a nossa vibração para não se corresponder com essas energias, né, Dodge? sim, com certeza. Pode te Não, interromper, né? não, tranquilo, pode. Tem alguma pergunta? Qual o próximo tema? Não, era isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu que acabei te interferindo aí na tua Não, pergunta. tá perfeito. E assim, contar para você que cada dia, quando você está mais conectado na luz, né, você está passando aí num momento onde todo mundo justamente está falando de crise, onde o mundo parou e está com medo, e pessoas demitindo, colegas seus até estão aí passando dificuldade financeira, todo mundo entrando concordata, isso, aquilo. Você está cada vez mais abundante. Então, o mestre pede para Amém. que você conte um pouco, né, desse testemunho. Como conectado na luz você está cada dia mais abundante. Como gera a importância de você estar nessa alta frequência, nessa vibração, para poder gerar realmente essa abundância e estar cada vez mais. E quanto mais conectado você está com o seu ser, quanto mais você faz um trabalho com você mesmo, mais as coisas estão abrindo para você, né? Mais você consegue criar e gerar essa energia do dinheiro.
Eu acho que você já respondeu. Na própria Na pergunta, própria né? pergunta você já respondeu, que é assim, primeiro que é uma sequência, né? Essa energia ela é uma sequência. Eu creio que o que ocorre com cada um de nós nesse exato momento, ela é uma sequência da energia que a gente já vem movimentando de um tempo para cá, vamos falar assim. Isso eu falo em cada um de nós enquanto ser humano, né? Então, assim, ser espiritual. Então, nós estamos já movimentando uma energia assim. E eu gostaria de salientar, assim, de firmar a importância do trabalho no ser, e na energia que a gente começa a ter consciência que está movimentando, né? Óbvio, não é do dia para a noite, óbvio, isso leva tempo, óbvio, precisa investir em si mesmo e é óbvio que também precisa ter coragem, porque às vezes é muito difícil a gente descobrir algumas coisas que a gente descobre em nós e que Guerreiros da luz. não Tem que vamos ser guerreiro. gostar. Tem umas coisas que a gente descobre que a gente não gosta, mas tem que enfrentar isso tudo, né? Então eu acho que tudo que eu vivo hoje, para mim, está conectado a tantas coisas que eu fui também soltando, porque eram muitos pesos que eu carregava ali também, né? Claro, cada um tem sua história, eu acho que cada um tem sua abundância definida na sua essência, né? E que, volto a dizer, muitas vezes pela mente eu acho que ela está em determinado armário, mas no momento a minha mente vai buscar naquele lugar, mas a minha essência sabe que existe uma frequência onde, se eu me permito fluir, as coisas já estão ali, de alguma forma, energeticamente prontas, né? E aí nós somos uma forma de ser instrumento para que muitas coisas também se materializem, seja através de produtos, serviços, seja através assim de muitas formas, né? Cada um fazer o que é da sua missão. Esse é um ponto Até a entrega dos seus próprios dons, né? importante e determinante, exatamente. Descobrir quais são os meus dons, porque daí eu começo a colocar mais força, mais energia e tempo naquilo que é meu dom, e deixo de me preocupar com algumas coisas que a gente vai descobrindo que é ilusão mental, né? Na verdade, não A existe. gente tem até incluso na própria equipe pessoas que tinham uma profissão e com esse trabalho desde o seu ser, elevaram sua vibração, descobriram seus dons e são hoje Isso, autossustentáveis e geraram abundância desde os seus dons divinos, isso, conectado a esse processo, né? isso, exatamente. E no momento agora, pelo fato, eu ia falar de dois Dodge, a pontos, gente né? tem 2 minutinhos. E no momento atual, eu conecto justamente essa vivência que nós tivemos no Éden, vamos falar assim, pré-pandemia, quando estava tudo começando, você sair dali naquela frequência. Então, assim, eu cheguei no Brasil numa frequência assim de, bom, tudo que está acontecendo é real, temos que tomar os devidos cuidados, mas espera aí, o mundo não acabou. E fiquei nessa energia aí de que as coisas vão dar certo. Eu acho que desde esse lugar, assim como dia a dia também, isso serve para o nosso dia a dia, quando a gente está na gente mesmo, quando a gente está nessa frequência que o mestre nos coloca, a gente começa a ver assim as portas que estão abertas ali e que Os desde a infinitos mente de de possibilidade. possibilidade, que é o que o vazio quântico nos proporciona. Então, assim, as possibilidades estão ali. Mas, Sérgio, se eu acho que qualquer ser humano tiver só na mente, ou na preocupação, ou no medo, às vezes não vai conseguir enxergar. Eu acho que, Que lindo. em resumo é isso. É isso aí. E Temos aqui 30 segundos. Eu quero te agradecer demais, Dodge. Eu acho que obrigado, a gente obrigado. podia até, enfim, vamos conversar, mas se você puder, nessa semana ou amanhã, a gente conversa aí, a gente vai anunciando Quando conforme você a agenda queira, estou à dele, conversar com o disposição. mestre, com a guia. Mas foi muito lindo. Obrigada por compartilhar desde o teu ser. Obrigada.
Realmente você é um ser muito especial. Eu sou muito Amém. grata a tudo que você representa para esse processo. E eu muito grato a todos vocês, grato ao mestre, grato a esse processo, muito grato a Deus por me permitir experimentar tudo isso. Obrigada, Um Doc. Um grande beijo no beijo. coração. Um beijo. Obrigado.